Faxineira negra foi humilhada pelo milionário, até revelar o papel que mudou tudo. Era mais do que uma manchete. Era a história de Aurora Souza, que cruzou os portões do casarão de Avelar Montenegro, carregando apenas sua dignidade e a coragem de enfrentar o inesperado. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Naquele dia, o som de seus passos ecoava no mármore frio como uma promessa silenciosa de que algo grande estava por vir. Aurora sabia que aquele homem poderoso, cercado por ouro e prepotência, jamais a enxergaria além do uniforme e do pano de chão. Mas o que ele não sabia era que ela segurava nas mãos um segredo capaz de derrubar até os mais altos muros da mansão. Avelar ria, debochava, enquanto Aurora se escondia atrás do silêncio. Mas mesmo em meio à humilhação, ela manteve o olhar firme e as mãos seguras. O papel em seu bolso era a chave, a verdade que ele jamais imaginou que poderia vir de uma faxineira. A Aurora sabia que precisava ser discreta. O cheiro de cera recém-aplicada misturava-se ao perfume caro que pairava no escritório principal da mansão Montenegro. O chão brilhava, os móveis reluziam, mas nada disso ofuscava o verdadeiro tesouro escondido à vista de todos. Era ali, entre uma pilha desorganizada de papéis e contratos, que ela viu algo diferente. Um envelope esquecido, com um selo dourado já desgastado pelo tempo, quase imperceptível a quem não estivesse atenta. Aurora se aproximou com passos leves, a vassoura ao lado, e segurou o envelope como quem segura o destino. A curiosidade a atravessava como um trem desgovernado. Sentiu o coração bater mais rápido. Não era apenas um papel. Havia peso, responsabilidade. Discretamente, deslizou os dedos para abrir o selo e retirou o conteúdo. Os olhos varreram as linhas impressas com letras formais e carimbos oficiais. Cada palavra era como um soco no estômago. Ali estavam os detalhes das desapropriações recentes feitas pela Montenegro Empreendimentos. Um projeto para transformar uma comunidade inteira, a mesma onde sua avó havia morado até ser forçada a sair, sem indenização justa, sem qualquer aviso. Aurora conhecia cada nome daquela lista como se fosse da sua própria família. O documento tinha a assinatura de Avelar no rodapé, fria e arrogante, como se aquilo fosse apenas mais um negócio para ele. O peso da injustiça encheu os olhos de Aurora com lágrimas silenciosas. Respirou fundo e guardou o papel com cuidado dentro do bolso do avental tremendo. Ela precisava terminar a limpeza antes que alguém percebesse sua ausência do corredor. Caminhou lentamente, tentando não parecer diferente, mas o olhar de Camila Ramos, a assistente de Avelar, pousou sobre ela por um breve segundo. Camila sorriu de forma educada e virou as costas, sem desconfiar de nada. Aurora sabia que precisava manter a calma, mesmo com o estômago revirando e a mente tentando organizar os pensamentos que a dominavam. Quando o expediente terminou, Aurora saiu pelos fundos como sempre fazia. As luzes da mansão se apagaram atrás dela, mas o peso do segredo a acompanhava, mais denso a cada passo. O táxi a deixou na rua de paralelepípedos da comunidade do Jardim Aurora, onde os muros eram baixos e as portas sempre abertas. Os vizinhos a cumprimentaram, mas Aurora passou direto, quase sem conseguir responder. Entrou em casa e encontrou João e Luísa brincando com as bonecas de pano feitas pela avó. Os olhos dos filhos brilharam ao vê-la chegar, mas Aurora não conseguiu sorrir. Sentou-se à mesa simples da cozinha e abriu o envelope mais uma vez. As palavras dançavam à luz fraca da lâmpada pendurada. Lembrou-se da avó, da última noite que passaram juntas na casa que foi demolida sem aviso. O cheiro do café de coador, os risos das crianças brincando na calçada, tudo varrido por máquinas e concreto. O peito de Aurora se apertou. Não era apenas um pedaço de papel. Era a última voz da avó, um grito engasgado que pedia justiça. Dona Teresa, vizinha e amiga leal,
Entrou pela porta da cozinha com uma sacola de pães caseiros. Quando viu Aurora cabisbaixa, largou os pães na mesa e se aproximou. "O que aconteceu, minha filha?" perguntou, a voz suave e cheia de preocupação. Aurora hesitou. Queria contar, mas ao mesmo tempo temia colocar todos em risco. Finalmente puxou o papel e o estendeu para Teresa. A mulher mais velha leu em silêncio, os olhos se estreitando, a expressão se tornando grave. "É isso que esse homem está escondendo?" Teresa murmurou, a voz mais baixa. Aurora assentiu, lutando para conter o choro. "Ele vai jogar todo mundo daqui na rua, vai acabar com o pouco que a gente tem." Aurora respirou fundo e olhou para Teresa com firmeza. "Eu não posso deixar isso acontecer. Não posso, minha avó..." A voz se quebrou, mas ela a recuperou. "Ela morreu sem entender por que foi tirada de casa, e agora ele quer fazer o mesmo com todos nós." Teresa colocou a mão sobre a dela, apertando com força. "Você é forte, minha filha, mas tem que ter cuidado. Isso aqui pode ser perigoso." O peso da responsabilidade caiu sobre Aurora como um manto invisível. Tinha medo, claro, mas não havia espaço para hesitação. A coragem que a avó lhe ensinara desde pequena, os conselhos sussurrados à beira do fogão, tudo aquilo pulsava em cada fibra do seu corpo. Ela sabia que não estava mais sozinha. A comunidade do Jardim Aurora podia ser pequena, mas era feita de gente que não se curvava. No dia seguinte, Aurora acordou antes do sol nascer. O papel estava seguro no fundo da bolsa de tecido que a avó costurara anos atrás. Preparou o café para os filhos, deu-lhes um beijo na testa e os deixou na casa de Teresa. Vestiu o uniforme com a dignidade de quem sabe que a limpeza é apenas parte do trabalho e que o verdadeiro serviço estava só começando. Ao chegar novamente na mansão Montenegro, foi recebida por Camila com um leve sorriso formal, como se o episódio anterior jamais tivesse acontecido. Aurora respirou fundo, atravessou o saguão reluzente e foi direto para o escritório, disfarçando a respiração acelerada. Sentiu o olhar de Avelar sobre ela quando entrou. Ele estava sentado atrás da mesa de mármore, folheando papéis com ar entediado. Aurora limpou a prateleira ao lado da mesa com movimentos automáticos, mas sua mente trabalhava rápido. Observou cada gesto de Avelar, cada olhar. Ele não tinha ideia de que o documento que ela guardava podia ser a ruína dele. Quando ele se levantou para atender uma ligação, Aurora ouviu afastar a pasta onde estava a continuação daquele contrato maldito. Um movimento rápido, quase imperceptível, mas que a confirmou que havia muito mais escondido ali. A cada minuto que passava, a decisão se consolidava dentro dela. Não podia mais adiar. O papel não era só dela, não era só da sua família. Era de todos que haviam sido calados, expulsos, pisoteados. E Aurora sabia que a voz da sua avó e da sua gente encontraria forma naquele papel, por mais que tentassem enterrá-lo. Aurora sabia que o momento mais difícil ainda estava por vir. Aquele papel guardado na bolsa parecia queimar sua pele, como se cada letra impressa carregasse a fúria e a dor de uma comunidade inteira. Caminhava pelos corredores da mansão Montenegro, sentindo o peso dos olhares lançados por empregados e assistentes. Os tapetes vermelhos e as luminárias de cristal pareciam zombar de sua presença, como se a lembrassem constantemente de que não pertencia àquele lugar. Ela chegou ao escritório principal e por um instante hesitou antes de entrar. Avelar estava sentado à mesa, absorto em uma pasta de documentos. O brilho frio dos óculos refletia a luz do sol que entrava pelas janelas altas. Aurora respirou fundo, ajustou o uniforme e se aproximou com passos calculados. Limpava a prateleira com movimentos contidos, tentando parecer natural, enquanto o coração disparava no peito. Quando ela se virou para sair, sentiu a voz áspera e impaciente cortando o ar. "Você! Pare aí!" Aurora congelou. Virou-se devagar, o olhar fixo no chão. Avelar havia se levantado, os olhos fixos nela com uma expressão que mesclava desprezo e desconfiança.
O que você estava mexendo na minha mesa ontem? A voz dele era baixa, mas cada palavra carregava veneno. Aurora tentou manter a calma. Nada, senhor. Só estava limpando. Avelar avançou 2 passos, aproximando-se tanto que ela pôde sentir o cheiro caro do perfume, uma mistura amarga de poder e arrogância. Ele estendeu a mão, arrancando a bolsa que pendia do ombro de Aurora. O gesto foi rápido e brutal, como se quisesse provar que nada nem ninguém estava acima de sua autoridade. Com mãos rápidas, ele vasculhou o interior da bolsa até encontrar o envelope. Retirou-o, desdobrando o papel com um movimento brusco. Ao reconhecer o documento, seus lábios se curvaram num sorriso frio, os olhos faiscando de fúria. Você acha que isso aqui significa alguma coisa? Ergueu o papel, balançando-o no ar como se fosse um lixo qualquer. Uma faxineira metida acha que pode me prejudicar com um pedaço de papel? A humilhação caiu sobre Aurora como uma maré inesperada. Ela sentiu o rosto queimar, mas não desviou o olhar. Manteve-se firme, mesmo quando ele deixou o papel cair ao chão e pisou sobre ele com a sola do sapato italiano. Avelar deu um passo para trás, o olhar altivo varrendo o ambiente, como se estivesse dando uma lição pública. Gente como você deveria saber o seu lugar, murmurou, a voz carregada de desprezo. Se eu quisesse, você estaria na rua ainda hoje, e nem precisa de papel para isso. Aurora mordeu o lábio inferior, segurando o choro que ameaçava transbordar. Sentiu a presença de Camila na porta, observando a cena com uma expressão hesitante, como se quisesse intervir, mas temesse as consequências. O silêncio entre os 3 era pesado, cortante. Avelar voltou para a mesa, sentando-se com um ar de despreocupação. Está esperando o quê? Vá fazer o seu trabalho. Aurora se abaixou lentamente, recolhendo o papel amassado do chão. As mãos tremiam, mas ela o alisou com cuidado, como se tentasse devolver-lhe a dignidade que havia sido arrancada. Guardou-o na bolsa sem olhar para Avelar, sem pronunciar uma única palavra. Quando saiu do escritório, sentiu as pernas fraquejarem, mas não permitiu que ninguém a visse desmoronar. Caminhou até o final do corredor e se escondeu atrás da porta do depósito. Encostou a testa contra a parede fria e deixou as lágrimas correrem. Ali, no silêncio, permitiu-se ser humana, longe do olhar cruel que a esmagava. Mas a humilhação não matou a determinação. Se antes ela hesitava entre lutar ou se calar, agora não restavam dúvidas. Sabia que a verdade precisava vir à tona, mesmo que para isso tivesse que enfrentar não apenas Avelar, mas todo o sistema que o protegia. Naquela noite, já em casa, os filhos dormindo no quarto pequeno com as bonecas alinhadas sobre a cama, Aurora sentou-se à mesa com Dona Teresa. As palavras demoraram a sair, mas finalmente ela contou tudo. Descreveu cada detalhe, cada palavra amarga que Avelar lhe dirigira, cada olhar de superioridade. Ele me humilhou, Teresa, sussurrou com a voz embargada. Pisou no papel como se fosse lixo, como se a história da minha família não valesse nada. Teresa segurou suas mãos com firmeza. Ele só faz isso porque tem medo, minha filha. Medo do que você carrega, medo da sua força. Aurora respirou fundo, sentindo a presença da avó na memória, os sussurros antigos de coragem e dignidade que agora ecoavam mais fortes do que nunca. Sabia que não podia parar, não podia permitir que Avelar saísse impune. O papel era mais do que provas. Era a chave para devolver dignidade à sua avó e justiça a todos que haviam sido silenciados. No dia seguinte, antes mesmo do amanhecer, Aurora acordou com o coração acelerado. Levantou-se da cama sem fazer barulho, beijou os filhos adormecidos e pegou a bolsa. Estava pronta. O que quer que acontecesse, não deixaria aquele papel ser enterrado novamente.
Aurora atravessou a rua estreita do Jardim Aurora, a bolsa com o papel pressionada contra o peito. O sol nascia tímido no horizonte, tingindo os telhados com tons dourados, mas o brilho não era suficiente para aquecer o frio que sentia por dentro. Ao seu redor, as casas simples ganhavam vida, com portas se abrindo e vizinhos se espreguiçando no batente. Cada rosto conhecido parecia carregar um peso que Aurora agora compreendia. Ela caminhou até a casa de Dona Teresa, onde os filhos haviam passado a noite. O cheiro de café fresco e pão assado a recebeu na cozinha pequena e arrumada. João e Luísa correram para seus braços, aliviados ao vê-la. Aurora os abraçou forte, sentindo a presença deles como um alicerce invisível. Dona Teresa, de avental e cabelos presos num coque apertado, a observava em silêncio, os olhos castanhos cheios de compreensão. Dormiram bem? Aurora perguntou, tentando soar tranquila. Sentiram sua falta, mas estavam seguros, respondeu Dona Teresa, servindo café em 2 canecas. E você, está pronta para enfrentar o que vem pela frente? Aurora hesitou antes de responder. O rosto de Avelar surgiu em sua mente, o sorriso arrogante, as palavras cruéis. A lembrança era um peso, mas também um combustível. Eu não sei se estou pronta, Teresa, mas sei que não posso mais fingir que isso não existe. Enquanto tomavam o café, Dona Teresa compartilhou notícias preocupantes. Vizinhos haviam notado movimentações estranhas na região. Caminhões entrando e saindo, homens engravatados medindo terrenos. O boato era que Avelar planejaria expandir o projeto para incluir novas demolições, afetando ainda mais famílias. Aurora sentiu o estômago revirar. Ele vai tentar acabar com tudo antes que alguém consiga impedir, disse, o tom da voz se tornando mais firme. Teresa assentiu com a cabeça. É por isso que você não pode mais ficar calada. Aurora olhou para os filhos, que brincavam distraídos no canto da sala. Era por eles. Era pela avó, por Dona Teresa, pelos vizinhos que viviam com medo de perder o pouco que tinham. O papel era mais do que uma prova. Era uma arma que ela não podia ignorar. Antes de sair, Aurora passou na casa de Dona Marta, que havia perdido o marido na última leva de despejos. Encontrou a mulher sentada na calçada, cuidando de uma pequena horta improvisada em baldes e caixas velhas. Dona Marta ergueu os olhos e sorriu de leve ao vê-la. Aurora, soube que você foi falar com aquele homem ontem. Aurora assentiu. Fui e ele me humilhou, mas encontrei algo. Algo que pode ajudar todos nós. A mulher a fitou surpresa. Você tem coragem. Não é coragem, Dona Marta. É necessidade. Não dá mais para ver todos perderem suas casas. Enquanto conversavam, outros vizinhos se aproximavam, atraídos pela presença de Aurora e pelo tom sério da conversa. Logo, uma roda informal se formou na calçada. Homens e mulheres, jovens e velhos, todos com o mesmo olhar. Esperança misturada com medo. Aurora ergueu a bolsa, retirou o papel e o abriu diante deles. As palavras estavam um pouco amassadas, mas ainda legíveis. Ela leu trechos em voz alta, descrevendo o projeto que previa a remoção das casas para a construção de condomínios de luxo, sem indenizações adequadas. A cada linha, a indignação aumentava. Murmúrios de revolta começaram a crescer entre os presentes. Esse homem não pode continuar, disse um dos vizinhos. Temos que fazer alguma coisa. Eu conheço uma advogada da ONG Direitos para Todos, comentou uma mulher ao lado. Posso tentar marcar uma reunião com ela. Aurora sentiu o coração acelerar. A possibilidade de apoio jurídico era uma luz no fim do túnel. Sabia que sozinha não conseguiria enfrentar o poder e os recursos de Avelar, mas juntos poderiam fazer barulho, poderiam ser ouvidos. Vamos fazer isso, disse o tom decidido. Vamos marcar essa reunião e mostrar que a gente não vai mais aceitar. Dona Teresa segurou a mão de Aurora com força. Estou com você. Os vizinhos assentiram, e o círculo de apoio se consolidou ali mesmo, na calçada simples do Jardim Aurora. Não havia luxo nem poder,
mas havia uma força que Avelar jamais poderia comprar. Ao retornar para casa naquela noite, Aurora sentiu algo diferente no ar. Não era só o cheiro de comida caseira vindo das janelas, ou o som das crianças brincando. Era a certeza de que não estava mais sozinha. O papel, que antes pesava como chumbo, agora parecia mais leve, como se cada palavra fosse sustentada pelas mãos que seguravam sua coragem junto com a dela. No fim do dia, depois de colocar os filhos na cama, Aurora sentou-se na cadeira da varanda e olhou para o céu estrelado. Sabia que o caminho à frente seria difícil, que enfrentaria mais humilhações e desafios. Mas também sabia que a verdade estava do seu lado e que, por mais que Avelar tentasse esmagá-la, ela não desistiria. Aurora passou a noite em claro, sentada na cadeira da varanda, sentindo o peso das estrelas sobre os ombros. O papel repousava na mesa, iluminado pelo brilho pálido da lua. As palavras impressas pareciam ganhar vida, dançando à sua frente como se zombassem da dor que traziam. Ela fechou os olhos e lembrou da avó, dos olhos castanhos carregados de histórias, da risada que preenchia a pequena casa antes da demolição. As lembranças vinham como ondas implacáveis, e cada uma trazia um gosto amargo. O barulho da rua se misturava ao som do vento, e Aurora pensava em tudo o que havia perdido. A casa da avó, destruída sem aviso, era mais do que paredes e telhado. Era a raiz de quem ela era. Ali, ela aprendeu que a força de uma mulher não está no que possui, mas na coragem de enfrentar o impossível. O documento encontrado não era apenas um contrato ou uma decisão fria. Era o fim da história de sua família, a assinatura de Avelar sobre a ruína de tudo o que sua avó construíra. Aurora sabia que aquela dor não podia ser enterrada. No dia seguinte, acordou com os olhos pesados e a cabeça dolorida. Preparou o café para João e Luísa, fingindo um sorriso para não assustá-los. Teresa passou cedo para buscar as crianças e levá-las para brincar na pracinha da comunidade. Assim que a casa ficou em silêncio, Aurora abriu a bolsa e retirou o papel mais uma vez. Cada linha parecia arder em sua pele, como se o papel estivesse impregnado de cinzas e sangue. Decidiu que precisava confirmar o que já suspeitava. Pegou o telefone e ligou para uma antiga conhecida da avó, Dona Alzira, uma das últimas moradoras que resistiram ao despejo. A mulher atendeu com a voz rouca e desconfiada, mas quando ouviu o nome de Aurora, sua postura mudou. "Você é neta da Dona Benedita? Aquela mulher de fibra", disse emocionada. Aurora confirmou e contou com a voz embargada sobre o papel e o que ele revelava. Dona Alzira suspirou do outro lado da linha, a dor evidente na respiração pesada. "Eles vieram com tratores de madrugada, nem deram tempo de tirar os móveis." A voz dela falhou. Sua avó ficou na calçada com uma sacola na mão e o olhar perdido. Tentei acolhê-la, mas ela dizia que precisava voltar, que aquilo era o que tinha. Uma semana depois, ela se foi. O coração dela não aguentou. A confissão rasgou a Aurora por dentro. Era pior do que ela imaginava. A demolição da casa não havia sido apenas uma questão de papéis e contratos. Havia arrancado a vida de sua avó, apagado sua história sem cerimônia. A indignação misturou-se à dor e ao medo, criando um nó na garganta que parecia impossível de desfazer. Ela agradeceu a Dona Alzira e desligou o telefone, o peito pesado, a respiração curta. A lembrança da avó pairava pela casa, espalhada nas bonecas de pano que Luísa deixara sobre o sofá, no cheiro do café que ainda persistia na cozinha. Aurora se sentou e deixou as lágrimas correrem. Não era só por ela. Era por todas as donas Benedita que haviam sido caladas. Aquele papel, desprezado por Avelar e pisoteado como se não tivesse importância, era o fio que ligava passado e presente, dor e justiça. Aurora sentia que não podia mais hesitar. Naquela tarde, a advogada da ONG Direitos para Todos, indicada por uma vizinha, chegou à comunidade.
Era uma mulher jovem, de fala firme e olhos atentos, que se apresentou como Mariana Soares. Aurora a recebeu na sala, sentindo a tensão percorrer cada músculo do corpo. Estendeu o papel e contou toda a história, desde a limpeza no escritório até a humilhação pública, o medo, a coragem e, por fim, a revelação dolorosa sobre sua avó. Mariana leu o documento com cuidado, franzindo a testa. Isso aqui é grave, muito grave. Com essas provas e testemunhas, podemos abrir um processo contra ele. Vai ser difícil, mas não impossível. Precisamos reunir mais documentos, mais depoimentos. Você está disposta a seguir adiante? Aurora levantou o rosto e a olhou nos olhos. A voz saiu baixa, mas firme. Eu não vou desistir. Nem por mim, nem pela minha avó, nem por todos que perderam o que tinham. A advogada assentiu com um leve sorriso. Então vamos começar. Vou marcar uma reunião com o pessoal da ONG para amanhã. Prepare-se, Aurora. Vai ser uma luta longa, mas você já deu o primeiro passo. Quando Mariana saiu, deixando o ar carregado de esperança e determinação, Aurora sentiu o peso nos ombros diminuir por um instante. Sabia que o caminho seria duro, que enfrentaria ameaças, que a velar não deixaria barato. Mas agora, pela primeira vez, tinha aliados. Tinha uma voz que ecoaria além da comunidade. E tinha, acima de tudo, a lembrança da avó como farol, iluminando a escuridão do medo. Naquela noite, Aurora colocou os filhos para dormir e ficou observando-os por um tempo. As respirações leves e os rostinhos serenos eram o combustível que a fazia seguir em frente. Pegou o papel novamente, alisou as dobras e prometeu em silêncio que não descansaria até que a verdade fosse ouvida. Aurora acordou antes do sol nascer, a respiração curta e o coração acelerado. O dia anterior havia deixado marcas profundas, mas também acendido uma chama que ela não podia mais apagar. Pegou o papel dobrado, agora cuidadosamente protegido em um envelope plástico, e o colocou de volta na bolsa. Vestiu o uniforme de sempre, mas algo nela havia mudado. O medo que costumava acompanhá-la como sombra agora dava lugar a uma coragem nova, impulsionada pela memória da avó e pelas palavras de Mariana. Na manhã fria, deixou João e Luísa na escola comunitária e seguiu para o ponto de ônibus. As ruas estavam molhadas da chuva da noite anterior e o céu encoberto parecia um manto pesado. Ainda assim, cada passo era decidido. A mansão Montenegro não era apenas o local do seu trabalho, era o palco onde hoje algo iria mudar. Quando entrou pelo portão lateral da mansão, percebeu o movimento incomum. Homens engravatados entravam e saíam, carregando pastas e documentos. O grande salão estava preparado para receber convidados importantes, investidores, empresários e até alguns representantes da imprensa, prontos para ouvir o anúncio de um novo projeto ambicioso de Avelar. Aurora se misturou aos outros funcionários, mantendo a cabeça baixa e as mãos firmes. Camila, a assistente, cruzou o caminho dela e lançou um olhar hesitante. Havia algo de diferente naquele olhar, como se percebesse que Aurora não era mais a mulher invisível de antes. Mas nenhuma palavra foi trocada. Na hora do evento, Avelar surgiu com a postura habitual. O terno impecável, o sorriso confiante e o olhar de quem se considera inatingível. Os flashes das câmeras começaram. Os microfones foram posicionados e ele subiu ao pequeno palco improvisado diante de uma maquete reluzente que mostrava o novo condomínio planejado para a área onde a comunidade de Aurora ficava. Aurora sentiu o corpo tremer, mas não recuou. Esperou que a sala se aquietasse, que Avelar começasse seu discurso. Ele falava com segurança, enaltecendo o progresso e a modernização, ignorando os rostos cansados que se acumulavam do lado de fora da maquete. E então, antes que ele pudesse terminar, a Aurora avançou. Desculpe interromper. Sua voz soou clara, cortando o silêncio como uma lâmina. Avelar parou, os olhos arregalados. Os convidados se viraram, surpresos.
A segurança hesitou, sem saber se deveria intervir. Aurora manteve o olhar fixo em Avelar, ignorando os murmúrios e as câmeras que agora apontavam para ela. Eu tenho algo que todos aqui precisam ver, disse, retirando o envelope da bolsa e levantando-o para que todos vissem. Este documento mostra o que realmente está por trás deste projeto. Não é progresso, é destruição, é injustiça, é a dor de famílias que foram expulsas sem voz. O burburinho cresceu. Avelar tentou sorrir, mas o rosto endureceu, o disfarce ameaçando se desfazer. Isso é um absurdo, ele retrucou, mas a voz soou fraca diante da determinação de Aurora. A segurança avançou, mas um dos jornalistas interveio. Deixe-a falar. Queremos ouvir. Aurora respirou fundo e abriu o documento, lendo em voz alta trechos que detalhavam as desapropriações ilegais, os valores de indenização absurdamente baixos e a assinatura de Avelar em cada página. As palavras pairavam no ar, cheias de peso e verdade. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis, alguns se afastaram, outros começaram a gravar com os celulares. Avelar tentou interromper, mas a voz dele agora soava irrelevante. A Aurora não tremia mais. Cada palavra era dita com firmeza, carregada da dor de sua avó e da força de toda a comunidade. Este homem tentou esconder a verdade. Tentou calar uma faxineira porque achava que ninguém ouviria. Mas nós estamos aqui. E agora todos sabem. Os seguranças hesitaram novamente, confusos entre o dever de conter e o medo da reação pública. Camila, de pé ao lado do palco, desviou o olhar envergonhada. A tensão foi quebrada por Mariana, que surgiu na porta principal, acompanhada de 2 representantes da ONG e uma equipe de jornalistas. Ela ergueu a voz. Este documento vai ser entregue às autoridades e já foi protocolado para a abertura de investigação. O rosto de Avelar perdeu a cor. Ele deu um passo atrás, murmurando algo que ninguém conseguiu ouvir. A força da presença de Aurora, agora respaldada por provas e por apoio jurídico, fazia o chão parecer tremer sob os pés dele. Os jornalistas se aglomeraram em torno de Mariana e Aurora, microfones e câmeras capturando cada detalhe. Avelar tentou retomar o controle, mas os investidores, antes alinhados com ele, agora se afastavam discretamente, evitando serem associados ao escândalo. Aurora permaneceu de pé, o peito erguido, enquanto as palavras finais ecoavam na sala. A verdade não se esconde, nem mesmo atrás das paredes mais altas. A tensão se dissolveu lentamente, substituída pelo burburinho crescente dos jornalistas e pelo movimento nervoso dos convidados. Aurora sentiu o peso do momento, mas também uma leveza desconhecida. Era só o começo, mas ela havia dado um passo que ninguém mais teve coragem de dar. O escândalo não demorou a explodir. As imagens de Aurora firme e corajosa, com o papel nas mãos e a voz carregada de verdade, circularam pelas redes sociais antes mesmo que Avelar pudesse articular uma resposta. No dia seguinte, os jornais estampavam manchetes com sua foto e a frase que Aurora dissera em público: "A verdade não se esconde, nem mesmo atrás das paredes mais altas." A mansão Montenegro, antes símbolo de luxo e poder, agora era alvo de protestos. Carros de imprensa cercavam os portões. Microfones buscavam qualquer palavra de um homem que, de arrogante, passara a ser acuado. Camila, a assistente, era vista saindo às pressas, os olhos baixos, evitando as perguntas incisivas dos repórteres. Os investidores mais próximos de Avelar anunciavam publicamente seu afastamento, temendo danos irreparáveis à imagem. Na comunidade do Jardim Aurora, a notícia espalhou-se como fogo em mato seco. As pessoas se reuniam nas calçadas, conversando em tom de esperança e surpresa. Dona Teresa abraçou Aurora com lágrimas nos olhos, orgulhosa da coragem que a moça tivera.
João e Luísa, ainda pequenos, começaram a perceber que a mãe era diferente das outras pessoas que viam na televisão. Ela não era só uma faxineira, era uma mulher que desafiara o intocável. Aurora acompanhava o desenrolar dos acontecimentos pela televisão da vizinha, os olhos fixos na tela, enquanto os jornalistas relatavam o impacto das denúncias. A ONG Direitos para Todos protocolou oficialmente a denúncia no Ministério Público e a promotoria já havia iniciado as investigações. O contrato exibido por Aurora não era o único. Mariana e sua equipe descobriram outros documentos que comprovavam práticas ilegais e corrupção em licitações que envolviam Avelar e seus sócios. Em poucos dias, a pressão se intensificou. Avelar tentou minimizar o escândalo com notas à imprensa e entrevistas controladas, mas cada palavra soava vazia, desprovida do carisma frio que antes impressionava. A sombra da arrogância foi substituída por expressões tensas e hesitações desconfortáveis diante das câmeras. Seus advogados começaram a ser vistos entrando e saindo apressadamente do edifício empresarial da Montenegro Empreendimentos, carregando pastas volumosas. Aurora, por sua vez, tornou-se símbolo de resistência. Repórteres começaram a visitar o Jardim Aurora para ouvir sua história e, mesmo relutante, ela percebeu a importância de dar voz àqueles que sempre foram silenciados. Com a orientação de Mariana, aceitou dar uma entrevista exclusiva, sentada na sala modesta da casa de Dona Teresa. O repórter lhe fez perguntas sobre o dia em que encontrou o papel, sobre o confronto com Avelar e sobre o que a motivou a enfrentar um homem tão poderoso. Ela respondeu com sinceridade, a voz firme e os olhos marejados. Falou da avó, da dor que carregava no peito, do medo e da coragem que brotaram quando percebeu que não podia mais se calar. Falou de seus filhos e do futuro que desejava para eles, um futuro onde ninguém precisasse temer perder a casa ou a dignidade por causa da ganância de poucos. A entrevista viralizou. Em pouco tempo, hashtags com o nome de Aurora subiram para os trending topics das redes sociais. Grupos de apoio à causa se formaram, organizações sociais enviaram mensagens de solidariedade e advogados se ofereceram para reforçar a equipe de Mariana. A história da faxineira que desafiou o milionário tornou-se um símbolo de resistência e de justiça. Do lado de Avelar, os prejuízos começaram a se acumular. Contratos milionários foram suspensos, ações despencaram na bolsa e seus sócios mais próximos se distanciaram, temendo a contaminação da imagem. A imprensa continuava a escavar, revelando mais documentos comprometedores, mais histórias de comunidades desapropriadas e famílias destruídas. As ligações telefônicas antes ignoradas por Avelar agora eram carregadas de ameaças veladas e perguntas sem respostas. Naquela noite, Aurora sentou-se com Mariana e Dona Teresa à mesa da cozinha. A advogada trouxe novidades. A investigação avançava rapidamente e o Ministério Público já estudava medidas cautelares para congelar os bens de Avelar e garantir indenizações para as famílias afetadas. Aurora ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra com um misto de alívio e inquietação. Sabia que a batalha ainda estava longe de acabar, mas também que, pela primeira vez, havia uma chance real de justiça. Quando João e Luísa apareceram na porta da cozinha, sonolentos e abraçados, Aurora os chamou para perto e os envolveu em um abraço apertado. Sentiu que, apesar de toda a dor e do medo, estava construindo algo mais forte para eles, algo que Avelar jamais poderia destruir. Na porta da casa, os vizinhos ainda conversavam em voz baixa, esperando por notícias, por um sinal de que dias melhores estavam por vir. Aurora respirou fundo e olhou para o céu nublado. As nuvens pesavam, mas havia uma luz suave que insistia em atravessá-las, como se dissesse que mesmo nas noites mais escuras, o amanhecer era inevitável. Os dias seguintes trouxeram um movimento que Aurora jamais imaginou.
O nome dela corria entre repórteres e advogados, surgia nas redes sociais, ecoava nos corredores do poder. As entrevistas e as denúncias haviam plantado sementes que agora cresciam com força. Na porta da ONG Direitos para Todos, Mariana lia em voz alta a decisão do Ministério Público. Abertura oficial de investigação, bloqueio de bens e uma medida cautelar para impedir Avelar Montenegro de continuar com projetos imobiliários na região. Aurora estava presente, acompanhada de Dona Teresa e de uma pequena comitiva da comunidade. As pessoas que antes hesitavam em falar, agora se uniam, dispostas a contar suas histórias, a mostrar que ninguém mais aceitaria ser calado. O ar estava carregado de expectativa. Mariana sorriu e disse que era o momento de Aurora se preparar para enfrentar a próxima etapa, o processo público, que traria à tona os detalhes da corrupção e das injustiças cometidas por Avelar. Quando ela voltou para casa, encontrou João e Luísa brincando no quintal, as risadas deles preenchendo o espaço com uma alegria genuína. Aurora observou os filhos por um instante, sentindo que havia algo diferente na forma como eles olhavam para ela. João correu em sua direção, os olhos brilhando. "Mãe, você saiu na televisão de novo e a professora disse que você é uma heroína." Aurora se ajoelhou para abraçá-lo, sentindo o coração apertado e aliviado ao mesmo tempo. Não era uma heroína, pelo menos não no sentido romântico que as crianças imaginavam. Era apenas uma mulher que decidira não abaixar a cabeça, que transformara a dor em força e a indignação em ação. Naquela mesma tarde, uma equipe de filmagem chegou à comunidade para documentar a história. Era um projeto independente, dirigido por uma cineasta comprometida com as lutas sociais. Aurora hesitou em aceitar, mas Mariana a convenceu de que era importante mostrar a verdade para um público ainda maior. Durante a entrevista, Aurora contou sobre a infância na comunidade, sobre a avó Benedita e a vida simples que construíram ali. Falou sobre a demolição, a dor do despejo e a descoberta do papel que mudaria tudo. Enquanto falava, os vizinhos se reuniam do lado de fora, acompanhando com olhares atentos e expressões de respeito. Dona Teresa segurava uma bandeja com copos de café para quem quisesse, o rosto iluminado por um orgulho discreto. Camila Ramos, a assistente que antes hesitava, apareceu discretamente, permanecendo à margem da roda. Observava, com um misto de admiração e culpa, como Aurora conduzia a história com dignidade e força. As imagens da gravação mostraram não apenas a denúncia, mas também a vida cotidiana da comunidade, os rostos das crianças, o som do futebol nas ruas, o aroma do pão caseiro saindo dos fornos. Mostraram uma realidade que Avelar tentara apagar, mas que resistia com mais intensidade do que ele poderia imaginar. Enquanto isso, Avelar se via encurralado. Os sócios o abandonaram. As empresas rompiam contratos e os advogados, antes arrogantes, começavam a balbuciar justificativas desesperadas. A confiança que ele ostentava se desmanchava diante da força coletiva de uma mulher e de uma comunidade que se recusava a ser silenciada. No fim daquela semana, a prefeitura da cidade anunciou, sob pressão da opinião pública, a suspensão imediata dos projetos de demolição e a revisão das indenizações para as famílias afetadas. O nome de Aurora foi mencionado como símbolo de resistência e ela foi convidada a participar de um comitê comunitário que discutiria soluções para os moradores. A notícia foi recebida com comemorações na pracinha do Jardim Aurora, com música, risadas e abraços apertados. Aurora se manteve humilde, embora o reconhecimento a tocasse profundamente. Mariana lhe disse que, mesmo com as vitórias parciais, ainda havia um caminho a percorrer. A investigação contra Avelar avançava e ele seria chamado a depor. Mas, pela primeira vez, havia mais do que palavras de revolta. Havia provas, apoio e um movimento popular que não poderia ser ignorado.
Naquela noite, sentada na varanda com Dona Teresa, Aurora observou o céu pontilhado de estrelas. O som da comunidade era diferente, mais leve, mais confiante. A respiração das crianças no quarto era serena, e no peito dela a certeza de que tinha transformado não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Sabe, Teresa, acho que agora minha avó pode descansar, murmurou, sentindo as lágrimas brotarem. A mulher mais velha a abraçou, a voz carregada de carinho. Ela sempre soube que você era capaz. E agora todos sabem também. Aurora fechou os olhos, permitindo-se por um momento sentir a vitória parcial. O alívio que vinha com a justiça, mesmo que ainda estivesse longe do fim. Sabia que o amanhã traria novos desafios, mas naquela noite a paz era suficiente. Aurora acordou com o som da chuva leve batendo na janela. O dia amanhecia cinza, mas a sensação em seu peito era diferente daquela que a acompanhava nos últimos meses. Ao olhar para os filhos ainda adormecidos, sentiu um calor crescer por dentro, uma mistura de orgulho e alívio. Levantou-se devagar, pegou a bolsa com os documentos organizados por Mariana e se preparou para enfrentar mais um dia importante. Avelar Montenegro havia sido intimado a depor. A notícia se espalhara rapidamente e os jornalistas aguardavam ansiosos na porta da delegacia. Aurora foi chamada para acompanhar a audiência junto com Mariana e outros membros da comunidade. Não era uma formalidade qualquer. Era o momento em que a verdade seria ouvida de forma oficial. E Avelar, antes intocável, teria que responder por cada ato. Quando chegaram à delegacia, uma multidão os esperava do lado de fora. Placas de apoio, câmeras, microfones. Aurora se sentiu pequena diante de tanta atenção, mas Mariana a lembrou que aquela visibilidade era um escudo. Do outro lado, um carro preto se aproximava lentamente. Era Avelar, com o semblante abatido e os cabelos desalinhados. Não havia seguranças abrindo caminho, nem sorrisos de arrogância. Ele caminhou sozinho até a entrada, os olhos baixos, fugindo das câmeras. A audiência começou em uma sala fria e mal iluminada. Aurora sentou-se ao lado de Mariana, observando o homem que, meses antes, havia humilhado sua dignidade como se fosse pó. Agora, ele estava ali, sob as mesmas leis que tentara manipular. O delegado leu os documentos reunidos, incluindo o papel que Aurora encontrara, testemunhos da comunidade e contratos que Mariana conseguira obter por meio de outros ex-funcionários. Avelar tentou argumentar, mas suas palavras não tinham mais a força de antes. Sua voz, antes segura e cortante, agora soava hesitante, como se buscasse justificativas impossíveis. Quando confrontado com as assinaturas nos papéis, abaixou a cabeça. Aurora não sentiu prazer naquilo. Não queria vingança, mas justiça. E agora, finalmente, a verdade estava sendo dita em voz alta diante de todos. O delegado suspendeu a sessão e determinou que Avelar seria formalmente acusado. Enquanto ele era levado para prestar novos depoimentos, os jornalistas correram para capturar a cena. Aurora saiu da sala acompanhada por Mariana e os membros da comunidade, sob aplausos discretos dos presentes. No caminho para fora da delegacia, encontrou Camila, que a observava com os olhos marejados. Eu queria ter tido coragem antes, murmurou a ex-assistente, a voz embargada. Mas agora vejo o quanto você foi forte. Aurora respirou fundo e colocou a mão no ombro dela. Nunca é tarde para fazer o certo. Camila assentiu, emocionada, e se afastou, misturando-se à multidão. Aurora seguiu em frente, o passo leve e a cabeça erguida. Mariana se aproximou e sorriu. Você conseguiu. Hoje foi só o começo, mas a justiça vai ser feita. Naquela noite, a comunidade do Jardim Aurora organizou uma festa simples para celebrar. Bandeirinhas coloridas enfeitavam as ruas, as crianças corriam descalças e o cheiro de comida caseira se misturava ao som alegre de música popular.
Aurora, vestindo um vestido simples azul, dançava com João e Luísa no meio da praça, rindo como não fazia há muito tempo. Dona Teresa se aproximou com um copo de suco e um sorriso largo. Olha só, minha filha. Hoje a gente comemora não só a sua vitória, mas a de todos nós. Aurora segurou o copo, brindando com a amiga. Por todos nós. Em meio à festa, uma figura inesperada surgiu na entrada da pracinha. Avelar, sozinho, com roupas simples, observava de longe. O murmúrio se espalhou, e o silêncio se fez por um instante. Aurora, surpresa, caminhou em direção a ele. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz serena. Avelar respirou fundo e encarou o chão antes de levantar os olhos para ela. "Eu não sabia para onde mais ir. Perdi tudo, o respeito, o dinheiro, a confiança de todos, mas vendo tudo isso aqui percebi que talvez ainda tenha uma chance de consertar alguma coisa." Aurora o estudou por um momento, lembrando-se de tudo o que havia enfrentado. Sabia que o caminho dele para a redenção seria longo e incerto, mas não podia ignorar o gesto. Se você realmente quer mudar, pode começar ajudando a reconstruir o que destruiu. A comunidade precisa de mãos dispostas, de pessoas que saibam organizar, liderar. Se você quiser, pode ser uma dessas pessoas. Avelar assentiu, a expressão resignada. "Eu aceito. Se me deixarem, quero ajudar." Aurora estendeu a mão e ele a apertou. Um gesto que selava não apenas o fim de uma guerra, mas o início de uma reconstrução. A praça voltou a encher-se de vozes alegres, crianças rindo e música tocando. Naquela noite, enquanto observava a festa iluminada por luzes simples e abraçava os filhos adormecidos, Aurora sentiu algo diferente. Não era o fim da luta, mas o começo de uma nova fase. Uma fase em que, mesmo aqueles que erraram, poderiam ter a chance de se redimir. Uma fase em que justiça e reconstrução andavam lado a lado. E pela primeira vez em muito tempo, Aurora sorriu, sentindo que sua avó, de onde quer que estivesse, também sorria com ela. Às vezes, é na voz de quem foi silenciado que a verdade encontra força para romper as barreiras mais altas e transformar não só uma vida, mas o destino de muitos. Se essa história emocionou você tanto quanto emocionou a mim, se inscreva no canal para acompanhar outras histórias inspiradoras de coragem e superação como a de Aurora. Juntos, vamos espalhar mais vozes que precisam ser ouvidas.